Queridos irmãos e irmãs, o Santo Padre transmitiu à Igreja uma intenção muito especial de oração para este mês de setembro, por meio do apostolado da oração. E esta intenção principal da Igreja, pela qual nós rezaremos de um modo todo especial, é pela humanização da sociedade. Faz pensar o fato de nós termos que pedir a Deus essa graça de uma mais profunda humanização em todos os níveis. Quando falamos sociedade, falamos sociedade como um todo, mas falamos de todas as várias unidades, várias dimensões da sociedade na qual nós vivemos, começando pela família, os ambientes de trabalho, as nossas mesmas comunidades, nossos lugares de lazer e de descanso. Todos estes ambientes estão profundamente necessitados de humanização. Uma verdade que nós às vezes não aprofundamos o suficiente, e por isso talvez a nossa vida cristã ela não se impregna mais do espírito genuíno de Cristo Redentor, é precisamente a dimensão da encarnação de Deus. O Filho de Deus se faz homem, professamos cada domingo no nosso creio. Quando rezamos o terço, repetimos, em outros momentos, repetimos de novo. Mas essa verdade que nos aparece algo distante de nós, Deus que se faz homem tem consequências concretas, práticas, para o nosso viver de cada dia. O fato do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ter assumido a nossa frágil humanidade, nos chama a atenção para o valor a que Cristo Redentor eleva a nossa realidade humana. O nível que Jesus eleva a nossa corporeidade. O nível que Jesus eleva tudo que tem que ver com a nossa humanidade. A gente se dá conta, ou não é difícil de se dar conta, espero, que realmente pelo ritmo do mundo contemporâneo e pelos valores que circulam nesse mundo agitado, pós-tecnológico, materializado, hedonista, que, querendo ou não, nós, como pessoas deste mundo, acabamos sendo muitas vezes impregnados de certos valores que depois repercutem na nossa vivência de cada dia. E esse espírito que reina e que não é propriamente do Evangelho na sua totalidade, acaba fazendo com que nós corramos o perigo de desumanizar-nos. E por isso, se temos ouvidos de fé, o ouvido do coração, a voz de Deus que ressoa na igreja, nós nos damos conta que a chamada de Deus nesse momento para toda a comunidade de fé é a vivência mais genuína do Evangelho, que tem como núcleo essa verdade fundamental da nossa humanidade elevada em Cristo, revalorizada, redimida e que está chamada a frutificar de modo concreto na nossa vida. Essa semana, conversando com uma pessoa, um senhor jovem, casado, que não consegue estabelecer diálogo com a própria esposa, de pouco tempo de casamento, não tem diálogo e não tem jeito de estabelecer um diálogo. O diálogo é algo básico da nossa vida cotidiana. Nós vivemos dialogando. No caminhar de cada dia, a nossa vida é marcada por encontrar-se em casa, recontar as coisas, trocar ideias. E a gente se pergunta, nossa, como é possível que aonde deveria haver uma grande intimidade, na amizade e no amor verdadeiro, não exista diálogo? E essa dificuldade não é uma ou duas famílias ou três, que a gente atende cada dia, se repete uma e outra vez. Um exemplo de desumanização
deixando ao lado o que possa ser problemas de ordem psicológico, ou parte de uma história pessoal, ou simplesmente de temperamento. Mas também causa disso é essa falta de uma humanidade mais profunda. Em segundo lugar, me chama muito a atenção no ambiente eclesial, onde deveria reinar uma caridade de modo excelente nos nossos pensamentos, que depois se expressam nas nossas palavras e se concretizam nos nossos gestos em relação aos outros. E tristemente, em tantos ambientes, não é esse o espírito que reina. Reina uma desumanidade, um cristianismo espiritualista que não tem consequências práticas do encontro verdadeiro com o Deus vivo, com o Cristo ressuscitado, que não nos deixa iguais. Cada vez que encontramos Jesus, Ele nos sacode, como hoje no Evangelho aqueles fariseus, e convida a algo mais, a viver todas as realidades desta vida de um modo diferente, de um modo cristianizado, isto é, impregnado da unção que Cristo nos transmite por meio da graça e dos sacramentos. Essa unção que é a força do Espírito Santo e com seus 7 dons e todos os frutos que eles dão na nossa vida, renovam verdadeiramente a face da terra. Renovam cada um de nós, renovam depois através de nós a família, através da família o lugar de trabalho, através do lugar de trabalho a comunidade, o nosso lugar de lazer. Tudo vem renovado por Deus quando nós cristãos vivemos uma caminhada autêntica, genuína, nos valores que vêm do Evangelho e que nos humanizam de modo profundo. É sempre um termômetro para a vida espiritual, para a mesma caminhada de fé, examinar-nos, perguntar-nos até que ponto a minha humanidade está sendo mais e mais enriquecida, o meu coração está sendo mais e mais conforme ao coração de Cristo, e portanto eu vivo sempre mais no espírito da misericórdia de Deus em relação àqueles que estão mais próximos de mim. Se o termômetro dá uma boa temperatura, estou numa vida cristã, genuína, autêntica e que dará frutos. Se a minha prática da fé está me levando a um coração duro, a ser o porteiro da casa de Deus e permitir que eu seja quem diga quem deve entrar ou não entrar, que eu fecho a porta da comunhão a tantas pessoas que por muitas limitações, por muitas categorias humanas, eu excluo da comunhão, da minha vivência da fé e na comunhão da igreja, precisamos ligar a luzinha vermelha e pedir a Deus que nos ajude a libertar-nos. Jesus, no Evangelho, nos diz que aprendamos dele uma só coisa. A doutrina dele é rica de matizes e de concretizações, com certeza, mas Nosso Senhor diz uma vez só: aprendam de mim. E que devemos aprender dele? A ser mansos e humildes de coração. À luz desse Evangelho, nós nos damos conta desse problema também que nos desumaniza, que é estar buscando constantemente honras, reconhecimentos, primeiros lugares, colocando-nos acima de outras pessoas e que gera tantos e tantos conflitos e tantas faltas de testemunho. Irmãos, ser humildes não é estar-nos a dizer que a gente é uma desgraça. Não, nós somos cheios da graça. Santa Teresa dizia de modo que vem realmente de uma inspiração de Deus: a humildade é a verdade, é viver na verdade e fazer a verdade do que nós somos diante de Deus, nem mais nem menos. Recebemos dons e talentos e humildade não é negá-los. Humildade é reconhecê-los e colocá-los frutificar. No fundo, colocá-los ao serviço. A humildade nos leva a ser glorificados por Deus por uma vida santa, porque santos faz Deus, que é a fonte da santidade. Ele que nos transforma pela graça do Espírito Santo
na medida em que o nosso coração é humilde, valoriza o dom da fé e o vive de modo genuíno. Vamos pedir ao nosso Deus e Pai que na sua bondade derrame sobre nós copiosas graças e bênçãos, que renove o nosso coração, nos ajude a ter a nossa humanidade renovada desde dentro, para que possamos viver a proposta e os valores do Evangelho de modo sempre mais autênticos, em vista a um testemunho genuíno da presença de Cristo e dos valores do Evangelho nesse mundo que tanto precisa dele. A nossa súplica humilde nesta Eucaristia, e ao longo de toda essa semana eu convido a cada um de vocês a repetir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.